Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa 23ª FENARROS. É uma satisfação tê-los todos aqui. Inicialmente, já peço desculpa pelas questões de portão aí, é o primeiro dia da nossa feira, então as coisas vão aos pouquinhos se organizando. Quero agradecer a parceria com o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, parceiro sempre da nossa FENARROS, e que estamos aqui hoje abrindo esse ciclo de palestras, esse ciclo técnico, com o nosso seminário do arroz irrigado, que já é tradicional, 15º, Pedro? Agradecer a pessoa do Pedro, a todos os integrantes do IRGA que estão aqui, a todos os produtores e que vêm a esse evento aprender um pouquinho mais, trocar conhecimento. A FENARROS, ela está moldada, está formatada como um evento voltado para o agronegócio, um evento com o cunho comercial e também de fomentar a evolução, o crescimento de todas as culturas que estão hoje posicionadas no nosso município, na nossa região, no nosso estado. Então, o grande objetivo da feira é esse, é alavancar os negócios, a produção, alavancar o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Essa é a posição da FENARROS, é o grande objetivo que temos, e agora numa feira anual, a todos os anos, neste período pós-safra, estaremos aqui, como hoje, realizando esta feira. O agro não para, isso já foi um termo muito usado, e o mundo não para, as pessoas comem todos os dias, os produtores precisam todo dia levantar cedo e ir para a lavoura, e assim são as coisas na vida. Então, a nossa FENARROS também estará aqui anualmente, trazendo um pouco mais de informação, trazendo um pouco mais de oportunidades para auxiliar todo esse setor produtivo, para que cada vez mais se desenvolva. Outro dia ainda ouvi um palestrante que diz que daqui a 15 anos seremos o maior produtor de alimento do mundo, disparado, na frente de qualquer outra grande nação, qualquer outro grande país produtor. Mas isso só depende de quem está lá produzindo. E aí o quê? São melhores tecnologias, desde semente, preparo, colheita, silagem, ou seja, tudo que envolve o setor produtivo precisa muito ainda caminhar e desenvolver e crescer, para que a gente possa ainda ser esse grande primeiro lugar de produtor mundial de alimentos. E mais importante de tudo isso é que a população do mundo cada vez cresce mais, e cada vez precisa mais de alimentos. Então, está na mão de todos os senhores, senhoras, de todos nós que estamos envolvidos com a produção, manter o futuro da nossa humanidade. Então, nossa mensagem é de boas-vindas à FENARROS. Aproveite esse momento. Nós temos aí um ciclo de palestras até o último dia da feira. São várias oportunidades. Começamos com arroz, que é o nome, é o grande objetivo da nossa feira, mas também teremos palestras técnicas voltadas para outros cultivos, para que se possa ter outras oportunidades aí também de conhecer, de aprender, e quem sabe investir em outras culturas de forma alternativa à cultura do arroz, que é o nosso carro-chefe. Então, agradeço a presença de todos e tenhamos aí um grande seminário. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Chico. Então, quero passar a palavra para a nossa diretora técnica, Flávia Tomita, para dar as boas-vindas e dar uma palavrinha. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Queria agradecer essa oportunidade de estar falando com todos vocês aqui. Gostaria de dizer que a gente está bem grato por participar de uma feira tão importante. A gente fica bastante feliz quando o IRGA é convidado a participar de um evento tão importante, tão tradicional da horticultura. Aproveito e cumprimento os meus colegas aqui do IRGA e meus ex-colegas também do IRGA. E gostaria também de chamar a atenção de vocês para todo... Vocês vão ver seminários, vocês vão ver apresentações de pessoas bastante competentes, que são pessoas bastante importantes dentro do IRGA,
que, apesar dos pesares, são muito dedicados, né? Eu converso bastante com o presidente, a diretoria, e é surpreendente como o pessoal que continua no IRGA, que está no IRGA, ainda dá sangue pelo IRGA, né? Então, a gente, com todos os problemas que eu acho que todo mundo conhece, que a gente está passando dentro do IRGA, a gente ainda tem muita coisa para comemorar, né? Às vezes a gente... eu brinco, né? Eu estava conversando esses dias com o pessoal. Às vezes a gente comprando algumas coisas, às vezes a gente vê alguns... ontem saiu, IRGA compra não sei quantos retroprojetores. Às vezes parece bem pouco, né? Para quem vê, poxa, o IRGA está com um problema tão mais importante, tão mais relevante, que seria o nosso salário, seria o nosso concurso. Mas cada vitória dessa a gente está comemorando, né? Dar condições melhores, né? A compra dos carros, eu prefiro um salário melhor do que um carro. Mas, poxa, ainda assim, é dar continuidade ao nosso trabalho, é dar respeito aos nossos servidores, né? Dar segurança para que eles possam fazer viagens. Então, eu queria dizer que eu agradeço a todos os servidores do IRGA. Acho que a gente somos todos muito resilientes. Eu sei que a resiliência acaba, mas a gente está tentando fazer de tudo enquanto diretoria, conversar. Hoje a gente sabe que tem a leitura da carta, né, que teve ali como é que chama? Do Zé Nunes, hoje. Alguns dos servidores estão lá representando. Acho que a maioria não vai conseguir ir, vai estar trabalhando. Mas eu acho bastante importante, eu peço que os produtores também levem isso muito em consideração. O nosso trabalho, a gente faz com muito orgulho o nosso trabalho, a gente faz de tudo para trazer para o produtor novos projetos, porque assim, a gente está numa situação de pouco pessoal e assim, lançando cultivares, agora na próxima Expo Inter a gente vai estar lançando novas cultivares, cultivar convencional, a gente segue fazendo nossos CL, nossos provísios, né? Então, gostaria que vocês, quando vissem um seminário, uma programação dessa, saiba que tem muito do pessoal de cada um dos servidores para fazer, trazer uma ótima apresentação e trazer dados para vocês. Então, é muito bom ver os produtores aqui. Eu tenho certeza que quem está aqui, com certeza, reconhece o valor do IRGA, nosso papel. E queria agradecer também o apoio de todos vocês. Acho que a gente tem aí uma semana com bastante conteúdo. Esse primeiro dia do IRGA também tem bastante, acho que tem depois o painel, né, bastante importante, pessoas relevantes, o professor Paulo Regis, nosso consultor de milho, vai estar aqui também presente. Então, agradeço a todos e torço para que a gente tenha uma ótima semana e um ótimo dia de seminário e apresentações. Obrigada. Obrigado, Flávia. Pessoal, já vamos dar início, então, à programação técnica, certo? A nossa primeira palestra, eu vou fazer uma breve apresentação dos resultados da safra 2022-23, né? Alguns dados gerais da região central e a prévia, né? Primeiro dado de produtividade de Cachoeira. Tá? Passando aqui para agradecer, em nome do Chico, a oportunidade e o espaço que o IRGA tem para poder trabalhar junto na programação técnica e estar presente na feira, que é tão importante para o setor, né, tão tradicional, Chico, e a gente está presente, poder trazer esses dados, essas palestras que são importantíssimas para os produtores e para o setor como um todo. Então, na parte da manhã, vou fazer essa breve apresentação de resultados da safra. Logo em seguida, a colega Mara Gross, né, pesquisadora do IRGA aqui de Cachoeira, da estação de pesquisa aqui do Capané. Então, vai falar sobre os resultados, os mais recentes resultados da pesquisa em terras baixas para a região central do estado, né, e também para o estado como um todo, né, Mar? E às 11 horas o colega Luiz Fernando, né, extensionista do IRGA de Santa Maria, né, mostrar para vocês as novas recomendações de adubação para o arroz irrigado, né, teve algumas alterações na recomendação de adubação. E o colega Luiz, né, mestre na área, especialista nesse assunto, vai trazer esse tema para o seminário, né. Ao meio-dia, a gente deixa já o convite a todos para o nosso almoço, que vai ser uma paella campeira, né, tradicional,
não é o tradicional carreteiro, mas é a tradicional paeja campeira, né, que para mim é até melhor que o carreteiro, então já fica o convite para todos vocês. O Adenir e o Paulinho estão lá já preparando e com certeza vai ser um belo almoço. À 13h30, na parte da tarde, começando, o colega coordenador da Fronteira Oeste, Cleiton Ramão, né, vai falar sobre o uso de geotecnologias aplicados à cultura do arroz e às culturas em rotação, né, também especialista, doutor no assunto. E na parte da tarde, então, o painel, né, sobre as transformações e tendências da nova lavoura de terras baixas, né. Então, o professor Marquesan, né, Paulo Regis, consultor do IRGA, Jair Busque, né, como um produtor lá da região de Agudo, trazendo essa visão do produtor sobre o assunto, né, e pela BASF o Guilherme. Né. Então, pessoal, trazendo brevemente a parte dos resultados, a gente vai trabalhar, então, primeiro mostrando os resultados da região central daquilo que já foi consolidado e divulgado lá no verão, né, em janeiro, fevereiro, que é a parte de área semeada, cultivares e sistemas de cultivo, né? Os resultados preliminares da safra 22/23 para a Cachoeira do Sul, porque nós tivemos agora um fechamento final de maio, né, que é uma prévia, e mais tarde, aí, até o final de junho, a gente tem o compilado geral com os dados de safra, dessa safra que passou. E eu quero trazer para vocês também aqui uma atualização do nosso prognóstico climático, né? Acho que é tão importante para essa próxima safra que vai vir, né? Nós sempre trazemos uma palestra de clima no seminário, mas esse ano acabou não encaixando na programação, mas eu vou trazer alguma perspectiva de dados que saíram, inclusive, ontem, aí, de como está a questão do fenômeno El Niño, né? E qual é a perspectiva, aí, principalmente para os próximos 3 meses, e alguma tendência para frente, né? Então, a gente tem uma meteorologista, que é a Jossana, né, nossa meteorologista, que nos dá o apoio, né, e ela sempre vem aqui palestrar para nós. Por ocasião, a gente não conseguiu, como eu falei, encaixar essa programação de clima, mas eu acho que é importante esse tema e eu vou dar brevemente uma falada no assunto. Então, pessoal, a nossa região central, né, ela é composta por 34 municípios em 9 escritórios do IRGA. Né, eu quero ressaltar aqui a presença dos colegas da região central, né, dizer que são eles que fazem esse trabalho de dados, né, de extensão junto ao produtor. E tão importante essa parte dentro do IRGA, que é ligar a pesquisa à ponta, né, levar essa informação na ponta para o produtor poder aplicar. Né. Qual é o melhor manejo para cultivar que foi gerado lá na pesquisa, né, quais são os manejos de adubação, né, de época de semeadura, tudo aquilo que a gente tem de informação para levar para o produtor por meio da extensão rural. Né. O IRGA hoje ele possui mais, por exemplo, eu vou trazer mais de 50% da genética aqui da nossa região é genética IRGA, né, e nós temos aí o conhecimento qual é o manejo específico para cada cultivar, né, qual é a forma como cada cultivar pode se inserir melhor na lavoura. E ao pessoal da extensão aqui, então, agradecer o pessoal da região central, em especial que está aqui, que fazem esse belíssimo trabalho. Então, o perfil produtivo da nossa região central, né, nós somos a região com o maior número de produtores e unidades produtivas do Estado. Né. Mais de 50% das nossas unidades produtivas de arroz têm área menor que 50 hectares. Né. Uma diferença muito grande dentro da própria regional, né? Então, em Cachoeira, São Cepé, Rio Pardo, nós temos áreas maiores, enquanto que lá em Agudo, Dona Francisca, né? Áreas médias de 20 hectares, por exemplo. Né? Então, são diferentes realidades e diferentes condições em que a gente tem que conhecer para poder fazer um trabalho de extensão mais adequado e mais ajustado para cada situação. Né? Nós temos uma grande diferença, por exemplo, se a gente for analisar aqui em Cachoeira, né, entre produtividades por cada faixa de área. Né? Então, maiores produtores tendem a ter maiores produtividades. Né? Então, isso pode causar também, no dado final de safra, como isso
é uma média ponderada que se faz, né? Então, é que nem um produtor na sua lavoura, né? Quando a gente tem na lavoura o produtor, ele não pode pegar a média final e fazer a média de todos os talhões da mesma forma, né? Cada talhão tem uma área diferente e no final ele vai contribuir diferentemente para a produção final, né? Então, os produtores que têm maior área, eles acabam na produção final tendo um peso maior, né? Porque eles vão produzir mais arroz, né? E ter uma produção mais significativa. Então, a nossa média é uma média ponderada que considera isso, né? Bom, indo para os dados de área semeada na região central, né? A gente teve esse ano um aumento muito significativo da área de soja em rotação, né? Nós tivemos aí uma área de soja de mais de 50 mil hectares, 52.390 hectares de soja em rotação, né? E ao contrário disso, a área de arroz ela também teve uma redução significativa, né? Então, nós tínhamos aí quase 128 mil hectares na safra anterior e, nesse ano, 112 mil hectares de arroz aqui na região central, né? Vocês podem ver as áreas por escritório, né, por NAT, e no gráfico, na linha verde, as áreas de soja em rotação, né? Então, a gente já tem aí alguns NATs, por exemplo, eu quero destacar aqui o Zé, o Enio, a Lidiane, que são os extensionistas lá do NAT de Candelária, né? A gente já tem em Candelária, né, praticamente 70% da área de arroz, a relação entre a área de soja e arroz é 70%, né? Então, isso para um NAT que há 5, 6 anos atrás tinha essa relação aí de 20%, 30%, né, Zé? Nem isso. Então, foi um salto muito grande, principalmente nessa última safra que passou, né? Então, temos aí Rio Pardo também, né? O Ricardo está aqui, com mais de 70% de área em rotação, né? Cachoeira aí com 60%, né? Então, e mesmo o NATs aí que não tinham não eram tão tradicionais em soja, já está entrando uma soja de forma mais significativa, né? Então, a gente tem ali Agudo já com mais de 1.000 hectares, né? Por muito tempo foi 400, 500 hectares, né? Então, é um ponto a ser ressaltado. Então, a área de arroz ela vem caindo ao longo dos anos na região central, né? E com atenção especial para o último ano, muito em decorrência do aumento da soja, né? Como eu falei anteriormente, a gente saltou de 38 mil hectares para 52 mil hectares de soja em rotação, tá? Sistemas de cultivo, né, desses 112 mil hectares de arroz, nós temos 25% de área de pré-germinado, né, um aumento aí de 2 pontos percentuais, era 23% ano passado, foi para 25% esse ano, né, e grande parte em sistema de cultivo mínimo, em torno de 55% da área. Cultivares de arroz, eu acho que a gente tem que trazer uma atenção especial para esse slide, porque mais de 50% da área de arroz da região central é cultivar IRGA, né? Mesmo tendo 25% da área de pré-germinado, a gente sabe que no pré-germinado é predominante cultivares EPAGRES, né? Então, a gente tem que ressaltar essa importância do IRGA como fornecedor e como desenvolvedor de genética para arroz, né? Tendo aí a grande parte do mercado de cultivares de arroz, principalmente pela cultivar IRGA 424RI. Tá? IRGA 424RI e IRGA 431CL são as nossas duas cultivares mais semeadas aqui da região central, né? Esse ano tivemos um avanço, principalmente da cultivar Pampa, né? E um pouco de avanço das cultivares EPAGRE, como eu falei anteriormente, devido ao pequeno incremento da área de pré-germinado. Então, a genética IRGA, né, a importância da nossa genética, aí, que em torno de 10 anos atrás, né, a gente tinha de 21%, né, com a entrada, aí, principalmente do IRGA 424RI, né, e depois com o IRGA 431, né, a gente tem essa participação da genética nessa safra de 51% aqui na região central, né, da safra anterior para cá,
uma pequena redução, decorrência da entrada do Pampa, né, e da questão do pré-germinado, como eu já tinha comentado anteriormente. Né. Cultivares de soja, então, a predominância muito significativa das Brasmax, né, 67% da genética de soja em cotação com arroz é Brasmax, com atenção, com um destaque para cultivar garra, né, com 30% praticamente da área da região central. Tá. Falando um pouco da última safra, né, do que ocorreu em termos climáticos, esses mapas eles são mapas de radiação solar, né, que a gente pode ver que, em decorrência das baixas precipitações que nós tivemos aí nos meses desde setembro até abril, né, mas o período mais importante para o arroz em termos de definição de potencial produtivo é a fase reprodutiva, então eu trouxe ali de dezembro a fevereiro os gráficos de radiação. Então, as cores mais puxado para o vermelho, laranja, né? Então a gente tem radiações acima da média, né? E as cores mais verdes, né? Radiação abaixo da média. A gente vê aqui que aqui em Cachoeira e região central, né? Praticamente todos os decêndios, né? Cada mapa desse são 10 dias, então aqui de 1º a 10 de dezembro, e assim por diante, né? Praticamente todos os decêndios a gente teve radiações aí acima do normal durante essa safra que passou. Inclusive, no último decêndio de fevereiro, aqui, né, praticamente só a região central aqui que teve um período mais, né, com radiação acima da média também. E Uruguaiana, né, lá isolado. Lá sempre tem sol. Então, pessoal, as chuvas dessa safra, né, a gente trouxe aqui a imagem do final da irrigação da barragem do Capané, né, mas a gente vê que esses dados são lá da estação meteorológica, da estação de pesquisa, né, 442 milímetros somente de setembro a abril desse ano. Então, são 8 meses, né, e é impressionante como se estendeu a estiagem esse ano. Né. Ano passado foi mais concentrado ali, em 3, 4 meses, e esse ano se estendeu até abril a falta de chuvas, né. A normal climatológica para setembro a abril, para a Cachoeira, claro, não é lá para a barragem, é aqui para a cidade, mas é 1.164 milímetros, né, e o que dá 62% a menos de chuvas em relação ao normal. Toda essa questão de radiação, né, a questão da redução da área e o incremento da rotação de culturas, né, que a gente vem observando. A questão das cultivares, né, a questão do manejo dos produtores, isso vem trazendo a produtividade, esse que é um dado de Cachoeira do Sul, né, uma elevação da produtividade ao longo dos anos. Né, isso é importantíssimo, né, para que, mesmo em condições aí de altos custos de produção, né, dificuldade de mercado, inclusive, né, a gente tenha a condição de, né, se manter competitivo, apesar de todas as dificuldades. Né. Então, o dado da safra que passou, que a gente tem preliminarmente, mas já está praticamente fechado, né. Aqui é o pessoal, o Carlos Eduardo, o Endiele e a Cristiele também, que fazem um trabalho muito importante de contato aos produtores por telefone, né. Eu quero agradecer também a Lidiane e ao Enio. Eu estou procurando o Enio, eu acho. O Enio ele nos ajuda muito aqui, né, na parte de extensão aqui em Cachoeira também, né, quebrando essa ajuda importante, porque a gente não tem hoje um técnico de extensão especificamente para Cachoeira, né. Então, quero agradecer ao Enio e a Lidiane que vem nos ajudando muito nessa parte. E são todas as informações que compõem, né, os dados de produtividade que a gente tem. Então, são produtividades que variam muito, né. A gente tem desde 4.000 quilos até mais de 10.000 quilos, em alguns casos, né, mas a nossa média final ficou em 8.337 quilos por hectare, aqui em Cachoeira do Sul. Bom, como eu disse, eu vou trazer brevemente uma parte de clima, né. A questão do fenômeno El Niño, que ele está
em processo de formação, né? O El Niño ele é um fenômeno, né? O El Niño, oscilação sul, é um fenômeno que tem relação com a temperatura do oceano lá na linha do Oceano Pacífico, né? Então, essa região aqui, onde é observada as temperaturas do oceano, para que se determine aí qual é a condição de El Niño, Laninho ou neutralidade, né? Então a gente observa como está um pouco alaranjado, né? Tá um pouco acima de zero hoje, né? Eu peguei o dado de ontem, está 0,8 graus acima da média, acima do normal, o que é uma condição aí ainda de neutralidade, porque a gente precisa de 3 meses consecutivos acima de 0,5 para poder caracterizar o El Niño, né? E por enquanto a gente ainda está em neutralidade, né? Isso aqui é desde fevereiro. Esses gráficos indicam a temperatura do oceano lá em profundidade, né? Então são bolsões de água quente que estão, né, se elevando à superfície, né? E esse aqui é de maio, né? A gente vê que essa água quente ela está se elevando à superfície e formando aí, dando condições para a gente caracterizar aí para os próximos meses o El Niño, né? Então esse dado aqui de ontem, né? 5 de junho, 0,8 graus, né? Positivo, né? O que já vai indicando aí um aquecimento. A gente teve aí em maio estava 0,2, agora já está 0,8. Então, dando mais 3 meses acima de 0,5, a gente já tem o El Niño configurado. Por enquanto, a gente está em neutralidade ainda, né? Então, a anomalia da temperatura ao longo dos anos, né? E ao longo dos trimestres, né? A gente teve aqui, ó, a média de março, abril, maio, 0,1. Agora hoje a gente já está em 0,8, né? Então, a gente pode ver aqui nos últimos trimestres de 2022, a gente vem aí de 3 anos de laninha, né? 3 anos de laninha, né? Então, um período bem considerável de temperaturas negativas que indicam e que foram determinantes aí para esses 3 anos de períodos secos que nós tivemos, né? Então, e agora, invertendo essa condição de temperaturas lá do oceano e na previsão, né? Aqui a gente está aí em 0,8, né? E as previsões é de que as águas lá do oceano continuem se aquecendo e que a gente tenha um El Niño configurado para os próximos meses. Então, lá no trimestre de outubro, novembro e dezembro, né, a previsão já é de 1,5, né, a 1,7 a temperatura, configurando o El Niño aí para os próximos meses, né. A previsão é que nós tenhamos, então, mais de 90% de chance de El Niño, desde agora, né, do próximo trimestre, já configurando El Niño, e primavera e verão com El Niño consolidado, segundo as previsões. Tá? Então, trazendo aqui o boletim que a Jossana nos passa, e acho que é muito importante a gente se atentar a ele, porque vai nos trazendo também uma previsão mais específica dos próximos 3 meses, né, que é onde a gente tem uma condição de prever melhor as chuvas, né. Quanto mais longe a previsão, maior o erro, né, maior a incerteza. Então, esse prognóstico para os próximos 3 meses ainda marcam, né, chuvas abaixo da média, né. A gente pode ver aqui, ó, a anomalia prevista. Então, junho um pouco abaixo da média, julho na média e agosto um pouco abaixo da média. Então, é importante aproveitar aí esses momentos para preparo de solo, né, essas janelas que ainda for disponibilizadas, que tiver a janela de preparo de solo para que isso seja realizado, já que a previsão para a primavera é um período mais chuvoso, né? Então, pessoal, agradeço a todos, né? Eu acho que a gente pode deixar para... Não sei se tem algum questionamento em relação a isso. A gente está meio apertado de tempo, mas se tiver algum questionamento, a gente pode responder.
Então, eu agradeço e vou passar a palavra, então, já para a colega Mara, para fazer a apresentação sobre os resultados da pesquisa. Obrigado. Dizer que estamos chegando no IRGA é uma satisfação muito grande. Cada palestra dessas aqui é uma responsabilidade que nós temos, que a gente sente lá na base, lá na sede. Nós estamos vivendo um momento de definição, creio para melhor, tenho muita confiança no secretário, no governo, já pelo fato de preencher as diretorias, já é uma situação bastante assim elogiável e confortável para nós. Não colocaríamos diretores para ou extinguir ou para diminuir o IRGA, muito pelo contrário. O sentimento que nós temos é de crescimento. Então, eu quero, Pedro, desculpe atrapalhar, é que eu cheguei um pouco atrasado, fui lá no IRGA primeiro, e então estamos aqui. Pedro, quero te dizer, Pedro Ramos, né? Eu tive um colega Ramos, da Secretaria da Agricultura. Então, pela altura, é. Bueno, então, assim, ó, tenho colegas que eu conheço aqui, tem o nosso fiscal, então estou chegando, sou gestor, não é a minha área pesquisa, é com a diretora Flávia, eu sou gestor, fui presidente da CESA, eu vendi a CESA aqui para um grande investidor que vai fazer de Cachoeira, deverá mudar o perfil de Cachoeira, esse senhor que comprou, essa empresa que comprou aqui, eu acho que ela vai fomentar a cevada aqui, porque ela tem um contrato com a Ambev de anos e anos. Então, assim, ó, eu quero dizer que eu sou da área, sou gestor da área, tive no Ministério, tive na Secretaria 8 anos, tive no Ministério da Agricultura, tive na Conab, fui conselheiro da Caseng, em Minas Gerais, em São Paulo, da CEAGES, e sou de Santa Vitória do Palmar. Me criei no arroz, fui vice-prefeito, vereador, sempre com o apoio de arrozeiros e convivendo, e até hoje eu convivo, os meus amigos são arrozeiros. Então, assim, não sou um estranho na área, conheço bem o meu pessoal, é arrozeiro, os meus amigos. Então, assim, estou em casa. E vocês vão me ver seguidamente no interior, embora eu seja um gestor, mas eu gosto de sentir as necessidades. E são muitas. As nossas necessidades, o pessoal que está lá na sede, faz um esforço sobrenatural para manter a pesquisa, que é o mais importante para nós. É a razão do IRGA existir, é a pesquisa. E eu acho que nós precisamos nos aproximar do governo, demonstrar para eles a importância, embora eles saibam, mas não tenham o aprofundamento necessário. Eu acho que nós precisamos vender a imagem do IRGA, para que realmente a gente demonstre muito mais, ou melhor, que eles tenham uma visão bem melhor do IRGA. Não é simplesmente achar que a coisa acontece, é natural. É que nem comprar o caralho que compra, que o leite vem em saquinho, que o arroz vem em saquinho, não é nada disso. É um trabalho longo, um trabalho que tem a participação de vocês. Então, quero dizer, como o presidente me pediu, não seja a minha área, mas é uma oportunidade muito boa de vocês conhecerem o diretor administrativo. Estamos às ordens lá, sei que vocês têm um acesso bom com a Flávia, mas se puderem me visitar, não deixe de fazê-lo. Estou lá na administração, com o nosso presidente Rodrigo. Agora, ontem, assumiu um novo diretor comercial, o Ailton, uma pena que amanhã nós temos um compromisso lá, o secretário vai dar posse oficial para ele, então ele estará lá amanhã tomando posse. E que vai trabalhar diretamente com a barragem aqui, vai estar juntamente com vocês, muito mais do que eu. Pena que ele não tenha podido vir hoje. Então, estamos às ordens, meu nome é Cláudio Cava,
e estamos à disposição lá no IRG. Eu, a diretora, o Rodrigo e o novo diretor Ailton. Muito obrigado.